sei. Põe no seu status, Théo. Muito bem, povo abençoado, a paz do Senhor Jesus, é o pastor Marcos Cruz compartilhando com vocês um pouquinho da bênção de Deus nesta manhã. É sempre uma alegria e hoje estamos iniciando um projeto novo. E nesse projeto aqui da igreja temos a alegria de compartilhar um pouco com vocês a palavra de Deus, e também de meditar e falar um pouco dos trabalhos que a gente tem realizado na igreja ao longo de todo esse período. É sempre uma alegria estarmos juntos, né? Hoje nós teremos o prazer de receber aqui a irmã Cida, o pastor Isaldil, que vai nos trazer uma palavra. A irmã Cida vai falar um pouquinho do trabalho das mulheres e nós, obviamente, queremos, acima de tudo, compartilhar com vocês. Eu sou o pastor Marcos Cruz. Pela bondade de Deus, sirvo a Deus, estou pastor na Assembleia de Deus Ministério de Interlagos em São Paulo e vamos compartilhar de tudo aquilo que Deus tem feito conosco aqui na igreja. Mas antes de a gente começar ou avançar, eu gostaria que você clicasse se inscrevesse no nosso canal, fizesse aí a sua inscrição, ative o sininho, assim você vai nos ajudar e compartilhe também essa live com outras pessoas. Compartilhe com outras pessoas, isso com certeza vai nos ajudar, não é? A rede social acaba divulgando, entendendo que o nosso conteúdo é relevante e distribui esse conteúdo para outras pessoas, ok? Então, vai ser sempre uma alegria. Aproveite já e abra sua Bíblia aí no livro de Eclesiastes 12, que eu quero fazer uma leitura com vocês daqui a alguns segundos. Muito bem, eu quero ler com vocês o texto de Eclesiastes 12. Vamos ler Eclesiastes 12, que diz exatamente assim. Acompanhe comigo na sua leitura. A velhice, diz aqui o meu texto, eu faço uso aqui agora do texto da NVI, da João 3,16, de Max Lucado. Ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes as tuas pernas, e cessarem os moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos na janela, e os teus lábios quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira,
e o gafanhoto te for um peso. Ele diz mais ainda, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pelas praças, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e do pó o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Muito bem, glória a Deus. Bom texto de Salomão para nossa meditação, não é? Deus é bom. Como temos que meditar nesse texto? E eu estou acompanhado hoje, inicialmente, da irmã Cida. A gente tem um trabalho muito bacana para as mulheres da igreja e eu quero convidar a irmã Cida, que está bem aqui do meu ladinho. Irmã Cida, paz do Senhor. Bom dia, irmã Cida, na paz do Senhor. Bom dia, na paz do Senhor a todos. Que bom, graças a Deus. E aí, irmã Cida, como que está o trabalho das irmãs? O que é que você compartilha com a gente, das mulheres aqui na igreja? Fala um pouco para nós de todo esse trabalho que está sendo realizado com as irmãs, da União das Mulheres, enfim, de todos eles. Compartilhe um pouquinho com a gente, por favor. Bom, nós já temos algum tempo, né, que trabalhamos aí junto com todas, tentando envolver todas as mulheres da igreja, independente da idade. Não é um trabalho fácil, né? É árduo, porque muitas vezes tem aquele conceito de que a reunião, o trabalho de mulheres é só para as irmãs mais idosas, né? Que já são mais idôneas. Então, nós temos tentado quebrar, né, esse conceito, porque eu acredito que todas, dependente da idade, têm que ser envolvidas. E tem sido uma bênção, porque nós temos conseguido, aos pouquinhos, envolvê-las. Ah, que bênção. E fala um pouquinho, como que é o trabalho do Círculo das Mulheres em Ação? Comenta um pouquinho com a gente, com os irmãos. O trabalho das Mulheres em Ação foi um trabalho que surgiu no nosso coração há algum tempo. Ele tem cerca de 1 ano, mais ou menos, que nós estamos trabalhando, né, com esse formato. E é um trabalho em que nós nos reunimos, né, as mulheres se reúnem, marcam na casa de algumas mulheres uma visita e nós vamos lá e oramos com ela, lemos a palavra, compartilhamos ali de um testemunho e encerra o trabalho. Vocês têm visitado também as mulheres que não são cristãs, que estão fracas na fé, que estão sofrendo, passaram por alguma cirurgia. Como é que é isso daí? Comenta um pouquinho também. Que o pessoal que não conhece a igreja, muitas vezes acha que a igreja não atua nesse campo social, né? Que as mulheres não auxiliam nesse trabalho, né? Então seria interessante você falar isso um pouquinho também. Não, sim, nós não só visitamos as nossas irmãs, né, que fazem parte da Assembleia de Deus Ministério Interlagos, né, o corpo, né, que se reúne ali, não só as que fazem parte do corpo de Cristo na Assembleia de Deus Ministério Interlagos, mas também outras irmãs, tanto de outras igrejas também, e irmãs e mulheres que ainda não são cristãs evangélicas. Nós também visitamos nossas amigas, né? Porque nós temos amigas que ainda não fazem parte, né? Não são ainda cristãs evangélicas, mas nós também visitamos, marcamos as visitas, agendamos, visitamos essas mulheres, oramos com elas. Ali compartilhamos daquelas que estão, por exemplo, nós temos irmãs que têm algum ente querido internado nos hospitais, nós vamos fazer as visitas também, juntamente com elas, levamos a palavra, levamos ali um mimo, se é liberado... O que seria esse mimo? Se é liberado algo para ali eles comerem, né? Porque muitas vezes estão ali dentro dos hospitais, internados, né? Porque acaba a mulher, por exemplo, se é um filho, ela acaba estando internada junto com o filho. Então a gente procura saber
o que eles gostam de comer, tanto o paciente quando pode, né? Que nem nós temos um que é liberado, né? A dieta dele é uma dieta que pode vir de fora também, liberada, já foi liberada. Então a gente procura investigar o que eles querem comer naquele momento, porque às vezes estão ali, né, isolados, acabam estando só comendo ali da comida da clínica. Então a gente pergunta geralmente, saber, né? Procura saber o que eles podem ali comer, a gente leva para compartilhar ali com eles, tomamos um café junto, um suco juntos, para poder trazer eles, né, para a sociedade, porque eles ficam internados ali, longe, distantes, tanto tempo. Como já tem por exemplo, que a gente faz as visitas e que ela já está há muito tempo com o filho ali internado. Então a gente costuma fazer isso também, mulheres, por exemplo, que passaram por uma cirurgia, que tem um bebê, como nós já tivemos um trabalho de uma das nossas irmãs há algum tempo atrás, que não tinha esse nome, né? Na verdade, a União Feminina, mas nós já vínhamos fazendo esse trabalho há alguns anos, né? Ele já tem um ano que ele recebeu esse nome, mas o trabalho mesmo do envolvimento das mulheres nessa ação, né? Das mulheres em ação, já faz um bom tempo. Então, por exemplo, uma irmã teve filhos gêmeos e ela tinha dificuldade, porque às vezes a família não está próxima, como a Bíblia mesmo fala, né? Há amigos, né? Há irmãos que são amigos que são mais chegados que um irmão. Não porque o irmão não é importante, mas que às vezes o irmão está distante, ele não está ali perto, não pode chegar ali naquele momento. Então as mulheres em ação chegam naquele momento para acolher essa mulher. Nesse caso da irmã que você comentou dos gêmeos, eu até me lembro um pouquinho, essa irmã teve dificuldade, ela teve o bebê gêmeos e depois acabou sendo internada para passar por uma cirurgia, se eu não me engano, ela teve um problema, né? E aí as irmãs da igreja se revezaram para cuidar dos gêmeos, não é isso? Isso, se revezaram para cuidar, porque ela teve, infelizmente, pós-parto, ela teve uma infecção, né, pós-parto, e ela precisou ser internada, e aí os bebês ficaram sem a mãe. E as mulheres da igreja acolheram esse bebê, teve mães, né, da nossa igreja que amamentaram essas crianças, porque eles estavam também, tinha criança há pouco tempo, e passaram aí por eles passaram por esse processo de ficar sem a mãe, distante da mãe, e as mães passaram a amamentá-lo, cuidar, dar todo carinho, trouxeram para casa, uniram as duas crianças, porque elas estavam separadas, né? Não tinha como ficar em uma única casa, aí resolvemos colocá-los juntos. Então foi todo um trabalho, né, de cuidado, de assistência. Então, assim, nós envolvemos, porque foi uma proposta, né? Uma proposta do nosso pastor, para quem está nos ouvindo aí, né, que não nos conhece, pastor Marcos, que está falando aí conosco, ele colocou uma proposta das mulheres se reunirem não somente para orar, né, louvar ao Senhor, ler a palavra, ali testemunhar, como a Bíblia recomenda, mas também que essas mulheres se preparassem para atuar na sociedade, atuar também de forma que pudesse dar assistência tanto para as irmãs de dentro, né, das irmãs que são cristãs evangélicas, que participam conosco, quanto das irmãs também que são de fora. Então essa foi a proposta e nós fomos ali, né, seguimos esse caminho, esse apontamento aí e fomos atingindo várias áreas, como fomos para as escolas também, e enfim, nós atuamos assim onde nós podemos, né, nós vamos atuando. Alguns trabalhos ainda estão tomando corpo, outros acolheram, né? Teve o trabalho também, por exemplo, das irmãs que chegaram para nós e elas estavam viúvas, né? E aí nós também tivemos que acolhê-las. As irmãs que estavam também foram irmãs que se separaram, né, dos seus esposos também, estavam divorciadas. Nós também cuidamos. Então, assim, é um trabalho bem extenso, mas é gratificante. Muito bem, Mancida. Deus abençoe você, em nome de Jesus, e todas as mulheres da igreja por esse trabalho, né? Não é um trabalho fácil, um trabalho árduo e que já dura já muitos anos, né? Mais de
mais de 10, 15 anos aí que vocês estão nessa lida do trabalho. As mulheres são sempre uma bênção na igreja, atuam de forma muito forte, graças a Deus por isso, que Deus continue abençoando. Tem mais um trabalho também que eu gostaria de fazer menção aqui, aproveitando, que é o trabalho que nós estamos também bem assim de olho, né? Que é as irmãs que elas não tiveram a oportunidade de serem alfabetizadas. Então, a igreja já vem, né, de um longo tempo trabalhando com essas mulheres, já trabalharam com um pouquinho, com algumas, e nós vamos acirrar esse trabalho aí em estar dando essa assistência para as mulheres que ainda não são alfabetizadas também. Então, é um olhar bem amplo, né, que a igreja assim tem tentado buscar para atender as mulheres, né? Glória a Deus. E é importante, porque muitas vezes as pessoas pensam que a mulher na igreja não atua, não trabalha, ou só o período todo em oração. Não, muito pelo contrário. As mulheres estão envolvidas em muitos trabalhos, auxiliam os pastores, auxiliam os obreiros, não é? Auxiliam de forma assídua e com muita eficiência. Sou grato a Deus por todo o trabalho das irmãs, né? Ou até pensam, né, que as mulheres chegam e dependendo da condição elas ficam abandonadas, e não é isso. Não é isso. Então a gente tem um atendimento com viúvas, atendimento com mulheres que são separadas, né? Que passam por processo de separação. Tivemos esse atendimento com a irmã que estava cirurgiada, né? Tinha acabado de ganhar bebê, enfim. Então, assim, Deus abençoe, Mancida, em nome Amém. do Senhor Jesus. Daqui a pouco chega a sua turma e você vai dar aula. E a gente tem a alegria de continuar aqui. Daqui a pouquinho já vamos ouvir o pastor Isaldil Tavares nos alegrar o coração. E Mancida, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Cadê a minha câmera que eu perdi agora? Pronto, tá aqui, glória a Deus, aleluia. Bom, gente, ouvimos aqui um pouquinho da Mancida compartilhando conosco. E logo em seguida nós vamos ouvir também o pastor Isaldil Tavares, que vai compartilhar conosco a palavra de Deus. Ele que trouxe aqui um texto bastante alegre, animador para nós, para as mulheres, e vai expor aqui pra gente, tá bom? Glória a Deus, pastor Isaldil já está conosco aqui pelo Zoom, ele que está lá na Zona Leste de São Paulo, Zona Leste lá, né? Deixa eu perguntar exatamente, Vila Prudente, glória a Deus, pastor Isaldil Tavares, cadê o pastor Isaldil que eu perdi? Tá aqui, pronto, achei o pastor Isaldil agora. Pastor Isaldil Tavares, a paz do Senhor Jesus. Eu perdi o senhor aqui no meio de multidão de telas. Achaste-me? Achei. O senhor já está aqui agora, já. Pastor, vamos meditar na palavra de Deus e nada melhor do que o Senhor para nos trazer uma porção dela nesta manhã. Pastor, à vontade. Glória a Deus. Muito bom dia, pastor. Fiquei maravilhado de ouvir a exposição da irmã Cida a respeito do trabalho feminino na igreja aí em Interlagos. Parabéns à irmã Cida, parabéns às irmãs da igreja que estão voltadas para um trabalho sério. Isso não se encontra em todos os lugares. Essa disposição, esse ânimo, essa vontade de trabalhar para o Senhor. Porque parece que quando se fala em trabalhar para o Senhor, a gente está atribuindo um serviço do lado masculino. E as mulheres? Dá a impressão de que as mulheres não foram chamadas para a obra do Senhor. Isso é um grande engano. As mulheres foram chamadas para a obra do Senhor e a Bíblia registra isso desde o começo. Agora, é claro que nós vivemos numa sociedade impregnada de um tal machismo que não tem, em muitos lugares, não tem sido valorizado o trabalho feminino.
Que a igreja toda no Brasil se desperte para ver a preciosidade que é o trabalho de nossas irmãs em todos os setores da igreja. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Então eu gostaria de falar com os irmãos um pouquinho a respeito de quê? Que a mulher não é igual ao homem. Ela é o complemento do ser humano. A mulher não é igual ao homem, ela é complemento do ser humano. E se ela é complemento, é porque esse tal ser humano ao qual estou me referindo é um ser incompleto sem a presença feminina. Então, homem e mulher são um projeto de Deus, um único projeto do Senhor. O projeto do Senhor não é um projeto masculino. O projeto do Senhor não é um projeto feminino, é um projeto humano. Amém? Interessante isso, nós vamos meditar um pouquinho nisso, não é? Mas eu gostaria também de lembrar um texto aqui, exatamente em Eclesiastes capítulo 12, que o pastor leu, não é? Gostaria de chamar a atenção para o versículo lá no Eclesiastes capítulo 12, o versículo 13. O versículo 13 que diz assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, quero dizer, de toda a humanidade, homem e mulher. Muito bem. Meus queridos, o fato de o Senhor Deus ter criado aparentemente numa situação de independência esse ser que nós chamamos de homem, na verdade, ele não foi criado como ser humano completo em si mesmo. É bem esclarecedora a informação que consta na versão da Bíblia King James atualizada, lá no Gênesis capítulo 2, versículo 7, sobre o episódio da criação humana. O referido texto, meus queridos, evidencia que a humanidade desse ser resulta do fôlego de vida soprado por Deus nas narinas de um modelo feito em argila, agora tornado meramente um ser vivente, como todos os demais seres anteriormente criados. Diz assim o versículo então: então o Senhor modelou o ser humano do pó da terra, feito argila, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2, 7. O homem se tornou um ser vivente. Não está dizendo que o homem se tornou um ser pleno, um ser completo. Quando Deus soprou nas narinas daquele seu modelo o sopro de vida, o homem se tornou um ser vivente. Mas ele só se tornou completo quando Deus também criou para ele a sua companheira, a mulher. Então, o que nós vamos ver? A diferença que há entre os demais seres viventes é que aquele modelo humano, na condição de ser vivente, era incompleto, pois ainda não recebera de Deus a plenitude da vida humana. Posteriormente, o Senhor plantou um jardim. E ali naquele jardim, colocou o ser que ele havia criado do pó da terra, a alma vivente, porém, um ser incompleto para os especiais desígnios do Senhor. Gênesis capítulo 2 e versículo 8, você pode constatar isso. Meus queridos, uma coisa importante a ser lembrada é que na narrativa bíblica, registrada em Gênesis capítulo 1, de 16 a 31, ficam evidentes fatos, desculpe,
posteriores à formação do modelo de ser vivente que está apresentado em 2:7. A plena identidade do homem está antecipada em Gênesis 1:17, que o Senhor criou macho e fêmea. Muito bem. O ser humano completo, então, é essa dupla, macho e fêmea. O macho sozinho não é um ser que Deus tenha criado completo, nem também a fêmea sozinha é um ser completo. Bom, somente depois do episódio da criação da mulher, que está narrado em Gênesis 2:18 e versículos seguintes, é que o homem, agora eu estou dizendo homem com H maiúsculo, porque existe uma diferença. Homem com H minúsculo é o ser humano masculino. Homem com H maiúsculo é o ser humano, homem e mulher, o homem. Deus criou o homem. Não estou dizendo que Deus criou o ser masculino, quando digo com H maiúsculo, estou dizendo que Deus criou a humanidade, o homem. Então, esse homem chegou à plenitude da vida humana quando? Com o episódio da criação da mulher. Amém? Entenderam isso, né? Ora, se nós partirmos desse raciocínio, nós vamos ver que separadamente o macho humano, tal como a sua respectiva fêmea, é um ser incompleto, não preparado para os desígnios. Cada qual parte de um mesmo ser. Gênesis 1:17. Homem e mulher não são dois seres distintos, na verdade são o mesmo ser. Ora, meus queridos, Deus não fez Adão, não fez de Adão um ser superior à sua mulher. Muitos homens pensam isso. O homem é superior à mulher. Não. Deus não fez o homem superior à sua mulher. Ele o fez responsável pela mulher e não superior. Sendo Eva carne da carne de Adão, não se pode pensar numa questão de superioridade de um sobre o outro, porque a carne é a mesma, carne da carne de Adão. Ser responsável é ter deveres, não é estar acima. Na mesma versão da Bíblia King James atualizada, que eu já citei, o Senhor diz, não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Olha que coisa interessante. Então, veja, nessa versão da Bíblia, a gente vê o tratamento equivalente, a equivalência semântica, a criação da mulher, usando termos como um semelhante. Quem é a mulher em relação ao homem? Um ser semelhante. E mais, a ele correspondente. Um não é mais nem menos do que o outro. Eles se complementam. Então, verifique, Adão recebeu de Deus aquela que lhe era semelhante e correspondente, ou seja, igual a ele, carne dele próprio. É impossível que um mesmo ser humano, o homem e a sua mulher, não estou tratando de dois seres, estou tratando de um ser humano, o homem e a sua mulher, andem separados, pensem diferentemente, vivam uma parte um do outro. Sem dúvida, o desastre será inevitável. Muito bem. A queda do primeiro casal prova essa tragédia que eu estou falando da vida separada homem e mulher. Veja bem, a serpente não atacou o casal enquanto eles andavam juntos. Bastou, porém, que Eva estivesse num ponto do jardim e Adão em outro, para que a serpente atacasse aquela que deveria estar sob os cuidados do seu marido. Enquanto Adão e Eva andavam juntos pelo jardim,
a serpente não atacou. Dois juntos se completam. Mas quando um estava num ponto do jardim, outro no outro ponto, foi a oportunidade para a serpente atacar. Meus queridos, quantas mulheres, a partir daquele episódio, têm se tornado vítimas da insensatez das atividades isoladas delas mesmas ou dos seus maridos? Por isso a Bíblia recomenda que o homem não separe aquilo que Deus uniu. Está lá em Mateus 19, versículo 6. Interessante que as pessoas costumam dizer que o homem não separe o que Deus uniu só numa questão da cerimônia de casamento. Mas Deus não uniu homem e mulher apenas para uma cerimônia de casamento. Na verdade, Deus uniu para a existência humana. Muitos ouviram em seus casamentos que Deus disse: não separe o homem o que Deus uniu. Pensa-se logo em divórcio e separações e etc. Não vou entrar no mérito dessa questão, mas o que eu quero dizer, não separe o homem o que Deus uniu é em todas as situações da vida. É para que o homem não resolva as suas situações sozinho. Deus disse, não é bom que o homem haja sozinho. Ele precisa de uma companhia à sua altura. Então, o homem não pode resolver os seus problemas sozinho à parte de sua mulher. E nem vice-versa. A mulher também não pode resolver sozinha os seus problemas. São uma só carne. É o que Deus uniu. O mundo moderno, e principalmente o mundo pós-moderno, tornou-se apelativo para essa separação daquilo que Deus conciliou. Entretanto, a própria sobrevivência depois do Éden impõe não raramente esse afastamento físico. Ocorre que, se a união estiver bem firmada nos princípios da palavra de Deus, esse mero e eventual distanciamento físico não será motivo de abalo, porque o casal viverá em comunhão consigo mesmo e com Deus. Claro, hoje é raro marido e mulher passarem as 24 horas do dia juntos. Um trabalha num lugar pela sobrevivência, outro também trabalha em outro lugar. Encontram-se, às vezes, já no fim do dia. Mas não é dessa separação que nós estamos falando, não é da separação profissional, não. Estamos falando de uma separação da comunhão, porque mais importante do que a proximidade física é a comunhão entre os dois. Vejam vocês, quantos casais existem que estão sob o mesmo teto, muitas vezes passando o dia na mesma casa, no mesmo lugar, mas não há entre eles a comunhão. Então, está sendo feito o quê? A separação daquilo que Deus uniu. Ora, é necessário compartilhar os ideais e vigiar a manutenção da vida comum. Isso é necessário, é obrigatório, digamos assim. Muito bem. Mas agora vejam, esse ser humano que se completa agora, macho e fêmea, homem e mulher, a gente vai pensar um pouquinho sobre a importância da mulher cristã na formação da família. Pensemos nas famílias cristãs e a importância que tem a mulher no seio dessa família. A grande infelicidade do homem provém do pecado. Todos nós sabemos disso. O homem ficou submetido ao pecado desde que pecou, desde a queda. Tornando-se desobediente a Deus, a humanidade tornou-se presa da morte. Humanidade, entendam, estou falando de homem e de mulher, esse único ser, o ser humano, né? Tornou-se presa da morte e vem vivendo em pecado.
e vem vivendo em dissolução, e vem vivendo numa situação de oposição a Deus. Por isso, a vida que era abençoada, porque Deus não fez a vida para maldição, Deus deu a vida para o progresso, Deus deu a vida para a felicidade. O pecado é que entrou e destroçou a vida do ser humano. Essa vida, então, que era abençoada, tornou-se difícil, problemática, espinhosa para aqueles que persistem como herdeiros da geração de Adão. Leamos depois Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 19. Mas também o apóstolo Paulo diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Qualquer casal em pecado, em oposição àquilo que Deus determinou, está destituído da glória de Deus. E que família subsiste feliz, destituído da glória de Deus? Não existe nenhuma família que possa subsistir em situação de felicidade. E o Senhor diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio 31 e 19. Olha, Deus dizendo: tomo por testemunho contra vós, tomo os céus e a terra, de que eu tenho proposto a vida, se houver obediência, e a morte, se houver desobediência. Eu proponho a bênção, se houver obediência, e a maldição, se não houver obediência. Mas aconselha: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Nós temos visto tanta desgraça no mundo, tanta morte, não somente espiritual, mas também física. Mas por que isso? Muita gente pergunta: por que tanta desgraça no mundo? Por que tantas famílias são destroçadas? Em geral, por causa da escolha do homem. Porque Deus diz: escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. O que é escolher a vida? É ser obediente aos princípios divinos. Todavia, meus queridos, a misericórdia do Senhor aponta para a porta de escape. A obediência a Deus que orienta. Escolhe, pois, a vida. Aqueles que escolhem a vida, que é dada pelo autor da criação, pelo seu unigênito Filho, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Passam da morte para a vida, como está em João capítulo 5, versículo 24. Passou da morte, da situação de morte para a vida, para a situação de vida em Cristo Jesus. Essa é a razão, porque lá atrás o profeta lembra, diz assim: então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que o temem, ou que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu nome, e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, eles serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis, outra vez, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias capítulo 3, 16 e 18. Olha que maravilha de texto profético. A diferença entre o que serve a Deus
e o que não serve a Deus. Quão abençoado é o lar estabelecido com o apoio da mulher que serve ao Senhor, com o apoio da mulher temente a Deus. Quão abençoado é o homem a quem Deus dá uma companheira idônea para que a vida familiar seja bem constituída. Meu caro ouvinte, não vai haver vida familiar bem constituída se ela não for alicerçada na palavra de Deus. Muitas vidas já foram destroçadas por não serem alicerçadas na palavra de Deus. Ora, quanto prejuízo familiar já aconteceu? Quanto prejuízo familiar houve em toda a história da humanidade depois do Éden? Quanta coisa! Deus é que nos chama ao arrependimento de uma vida pregressa, mal estruturada, porque fora dos princípios da palavra de Deus, para que haja arrependimento daquela situação e que possa ter agora a sua vida e a vida familiar reconstruída segundo a palavra de Deus. Então, é assim que a família vai se tornar, como diz aqui o profeta, eles serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Meus queridos, vejamos o seguinte. Fica notória a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. A mulher cristã, então, é peça importantíssima nessa situação. A mulher cristã é o alicerce de uma família bem conduzida. A Bíblia diz isso. A mulher cristã é o alicerce de uma vida bem conduzida. Se a mulher não tem princípios da palavra de Deus, não é uma mulher cristã, a família tem dificuldade, o marido tem dificuldade, o marido vai ser incapaz de manter o equilíbrio da família se não é a mulher sua companheira. É muito importante. É por isso que as igrejas precisam valorizar o trabalho feminino. E o trabalho feminino não é necessariamente aquele trabalho de direção dos trabalhos da igreja. Não necessariamente. Quantas irmãs não são verdadeiras gigantes sentadinhas lá no seu banco? Mas são aquelas mulheres de oração que trabalham, que cuidam dos seus filhos desde pequeno, que têm autoridade com as suas crianças. Porque hoje a gente vê que não é bem assim com todo mundo. Existem mães que, por uma deficiência da sua própria vida cristã, têm filhos rebeldes, filhos desobedientes desde pequenininhos, e ela não tem autoridade sobre a sua família. E o caminho é o quê? O destroçamento de tudo isso. E como alguém pode dizer que serve a Deus se não cuida do seu próprio lar, de sua própria família? Não basta que uma irmã viva na igreja de dia, de noite, e etc., e abandone a sua família, porque os seus filhos é que irão substituir amanhã ou depois. E onde estão esses filhos? Que criação eles têm? Que conhecimento eles têm da palavra de Deus? Que reunião eles têm em sua casa, sob a orientação das Escrituras Sagradas? A mulher cristã é o alicerce de uma família bem conduzida. Portanto, parece que as igrejas locais, aquelas igrejas em que as famílias se reúnem para cultuar, nem todas têm dado a devida importância ao papel da mulher. Nem todas, né? O papel da mulher cristã na obra do Senhor é muito importante. Eu não estou tratando aqui de mulher ocupar espaços diretivos da igreja. Não estou tratando disso. Eu trato de algo muito mais importante. Discute-se muito hoje se a mulher
pode ser pastora, não pode ser pastora, o pastorado feminino é bíblico, não é bíblico. Não estou discutindo isso, porque também não adianta ter o ministério pastoral na sua mão e a sua casa ser pervertida, a sua casa ser destruída. Não é disso que eu estou tratando. Eu estou tratando do papel da mulher cristã na família. E a primeira igreja é dirigida por uma mulher no seu próprio lar. Sem um lar estruturado na palavra de Deus, não existirá igreja. Haverá desvio absoluto e não a igreja. Muito bem. Então, veja, a mulher, ao lado do marido, é o esteio indispensável para a sustentação da fé e da obediência à palavra de Deus. A família cristã não é apresentada ao mundo pelo seu poder aquisitivo, provindo geralmente das rendas do marido. Também não é apresentado ao mundo pelo fato de que os pais frequentam a igreja. Como eu já disse, há pais que frequentam a igreja, enquanto os filhos, já em tenra idade, frequentam o mundo. A melhor forma de Cristo ser apresentado ao mundo é a maneira como a mulher cristã conduz os seus filhos nos princípios da fé. Quantos pais estão nas igrejas, porém os filhos vivem no pecado, distantes de Deus, porque lhes faltou a orientação no lar. Em grande parte das igrejas existe um departamento feminino, todo mundo sabe, departamento das mulheres, departamento feminino da igreja. Todavia, a reunião das mulheres é, em geral, menos produtiva para a obra do Senhor do que deveria ser. Isso não ocorre por culpa daquelas irmãs que se reúnem, ocorre por falta de apoio da direção da igreja. Parece que fica tudo certinho quando as irmãs de uma igreja se reúnem apenas para cantar em alguns cultos. Mas ninguém vai olhar o trabalho que elas têm no seu lar, que tem ou que não tem no seu lar. Ninguém vai trabalhar na preparação de lanches e almoços para os dias de festa, que geralmente se encarregam aí as irmãs. E ninguém as orienta para ser uma mulher que bem conduz o seu lar. Então, as irmãs que trabalham na igreja não são pessoas de uma categoria inferior, não. Elas são as colunas da igreja, tanto para o serviço social, quanto para a própria igreja, como para a oração, como para o ensino das crianças e dos jovens, e para exemplo também das mães jovens, porque a Bíblia fala isso lá na carta de Tito. Vejamos, então, essa necessidade. O grupo de senhoras da igreja não é apenas um grupo para cantar no grupo, para trabalhar na preparação de lanches e almoços nos dias de festas. E a gente vê quanto essas senhoras se desdobram nessas festividades. Mas o grupo das irmãs merece consideração, apoio e aplauso pelo trabalho que elas fazem com os seus filhos, conduzindo-os à escola dominical, conduzindo-os aos cultos, ensinando a palavra de Deus em suas casas. Amém? Ah, mas tem as irmãs que têm que trabalhar e elas têm. Então, se tem que trabalhar, tem também que cuidar de seus filhos. Não adianta trabalhar para ganhar dinheiro, para isso, para aquilo, e largar os filhos ao léu aí na mão do mundo. Não é? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua família e perder a sua alma. Cabe às lideranças avaliar a preciosidade que são as mulheres da igreja. Elas mantêm o seu lar bem orientado na palavra de Deus, bem como elas são o braço direito de pastores e ministros da igreja, apoiando-os para que eles trabalhem bem. Um pastor que não tem na sua mulher um braço que o apoia
não consegue trabalhar bem na igreja de Deus. Porque Deus não fez o homem sozinho. Deus fez o homem e deu a ele uma mulher. E bendito é aquele que tem uma mulher cristã. É necessária uma nova visão que valorize o papel da mulher cristã, pois ela é uma serva de Deus que constrói a igreja a partir do seu próprio lar. Infelizmente, uma cultura machista ainda perdura em muitas igrejas, cujos líderes tratam as irmãs como gente subalterna, cujo papel é estar calada na igreja, sem que a sua voz e atitudes no lar sejam vistas, valorizadas como imprescindíveis na obra do Senhor. Meus irmãos, lembremos das mulheres cuja representatividade na Bíblia e na história da igreja estão registradas. Lembremos isso. E tantas outras em nossa história recente que se destacam e se destacaram. Então, que a igreja tenha olhos para o trabalho feminino da igreja, que elas sejam valorizadas, que elas sejam respeitadas, que elas sejam apoiadas, porque é maravilhoso quando nós vemos testemunhos dos trabalhos femininos da igreja, como nós ouvimos agora há pouco dos trabalhos da igreja onde está a irmã Cida. Quanta coisa boa elas estão fazendo, quantas famílias sendo resgatadas, quantas mães que estavam abandonadas são acolhidas, quantas pessoas, quantas famílias em necessidade são atendidas pelo trabalho dessas irmãs. Peço a Deus que o Senhor as abençoe e que multiplique a cada dia o trabalho das nossas amadas irmãs em suas respectivas igrejas. Pensem nisso. Essa é a mensagem que eu trouxe para esta manhã. Meditem nisso. Valorize o grupo feminino da sua igreja. Valorize. Não considere como grupo de mulheres inferior a grupo de homens. Não. Não existe para Deus homem e mulher. Por isso mesmo, o Senhor Jesus disse que lá no céu não haverá casamento. Não haverá casamento. Lá no céu não tem marido e mulher, porque todos são uma coisa só perante o Senhor. Que venha esse dia, quando todos nós estaremos perante o Senhor e satisfeitos do trabalho que fizemos conjuntamente como ser humano neste mundo. Que Deus nos abençoe e muito obrigado por essa oportunidade de trazer esta meditação nesta manhã. Meu abraço na paz do Senhor. Passo a palavra para o pastor Marcos. Muito bem, muito bem. Muito bem, glória a Deus. Obrigado, pastor Isaldil. Uma alegria, glória ao Senhor, mensagem quente que nós ouvimos agora pela manhã, não é? Como Deus nos abençoou, vamos valorizar o trabalho das irmãs, né? Glória a Deus, muito bem. Estamos alegres por esta manhã, Deus abençoe a todos vocês. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários, muitos comentários nesta manhã. Adalberto, a paz do Senhor. A irmã Cida, que está aqui também pela rede social, paz a todos. E aqui o Adalberto dando glória a Deus. O Fabinho comenta aqui, o com H maiúsculo refere-se a substantivo próprio. Não me atentei a isso. Ele disse aqui, substantivo próprio que dá nome a uma classe ou categoria, no caso humana, com o H minúsculo, substantivo comum, que dá sentido ao objeto. Obrigado, pastor Isaldil, comenta aqui o nosso irmão Fábio Manuel. E ainda ele acrescenta, estudei com a irmã, estudei com a Sofia é filha dele, filha dele. Estudei com a Sofia esse ponto, mas não me tinha tentado a esse caso do H, da palavra homem. Acrescenta mais ainda, estudei com a Sofia esse ponto. Ok, é o mesmo
É o mesmo comentário. Glória a Deus! É bênção pura. A igreja não é só... As pessoas esquecem, não conhecem, melhor dizendo, acham que a igreja, ou na igreja, reúne-se ali um povo, pessoas bitoladas, que desconhecem, que não têm conhecimento algum. Muito pelo contrário, a igreja é um ambiente de muito conhecimento cultural, bíblico, né? Acima de tudo bíblico, teológico, cultural e assim por diante. Amém. Pastor Isaldil, Deus abençoe o senhor, estou muito feliz e nós vamos orar. Eu queria pedir que o senhor voltasse agora, fizesse esta oração para a gente finalizar a nossa primeira manhã com Deus aqui na ADMI. Eu queria que o senhor fizesse esta oração. Amém, amém, glória a Deus. Eu também estou muito feliz nessa participação, certo? E não só feliz, mas me sentindo também responsabilizado por aquilo que nós mesmos falamos. Porque quando falamos, toda vez que o pastor prega, que alguém prega a palavra de Deus, ele não está apenas se dirigindo aos seus interlocutores, mas, primeiramente, ele está falando a si próprio, porque nós fazemos parte da mesma sociedade a qual nos propomos orientar. Então, essa nossa responsabilidade é muito maior. Primeiramente, nós falamos para nós mesmos. Quando falamos, vemos as nossas próprias falhas e dificuldades e a necessidade que temos da correção pessoal, antes de que essa correção que passamos chegue aos outros. Que Deus nos abençoe para isso e que cada vez que falarmos da palavra de Deus, tenhamos esta consciência do próprio conserto para com Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor amado, nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, porque a tua bondade e a tua misericórdia têm nos concedido este tempo para, reunidos, meditarmos nas coisas pertinentes ao teu reino. Ó Senhor, muitas vezes estamos preocupados com este mundo que está revolto, estas coisas que estão acontecendo, até assustadoras em nossos dias, mas nós sabemos, ó Pai, que aqueles que te temem são guardados por ti. Mantém, Senhor, a nossa fé em ti. Não permita, Senhor, que nos afastemos do olhar para Jesus, o nosso Salvador, pois é Ele que nos segura, é Ele que nos garante, é Ele que é o nosso Senhor e Salvador. Nada deste mundo pode nos assustar se nós estivermos firmados na Tua palavra. Agradecemos-te por tudo isso, Pai. Também pedimos, nesta manhã, uma bênção especial para cada uma das tuas servas que no seu lar tem se dedicado a manter a fidelidade à tua palavra. Abençoa multiplicadamente as tuas servas. Ó Senhor, ensina-nos a valorizá-las para a glória do teu nome. E também, Senhor, aquelas que ouviram a mensagem de hoje e entenderam que estão precisando melhorar essa condição, Senhor, que o teu Espírito as ajude, que elas possam mudar a maneira de agir, para que elas trabalhem para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome, firmadas em Cristo Jesus. Assim nós te pedimos e agradecemos por todas as coisas. Amém. Muito bem, glória a Deus. Deus abençoe, pastor Isaldil. Queridos irmãos, chegamos ao final deste nosso primeiro programa, nesta manhã com Deus. E eu quero pedir que você dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os seus contatos. Deus abençoe vocês e a gente tenha o objetivo de fazer isso diariamente. Todas as manhãs, é claro, sempre com um quadro diferente, trazendo algo novo para os irmãos, né?
Então, orem por nós, nos ajude, porque essa não é uma tarefa fácil, uma tarefa difícil, um compromisso, mas nos ajude. Compartilhe, se inscreva no canal da igreja que você está vendo, compartilhe com outras pessoas, dê o seu like, ative o sininho, tá bom? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro aqui. Pastor, Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor. Amém. Um abraço, paz do Senhor.